Existe uma frase que quase todo mundo já ouviu dos próprios pais. Uma frase que soa como amor, como devoção, como sacrifício. Eu dei tudo por vocês. Agora, quando eu precisar, vocês vão cuidar de mim. E essa frase que parece tão bonita, tão natural, tão certa, na verdade é uma das maiores armadilhas emocionais que existem nas relações familiares. Porque ela transforma amor em dívida. Ela transforma cuidado em obrigação. Ela transforma relação em contrato. E o pior de tudo, ela destrói tanto quem espera quanto quem é esperado. Hoje, eu vou falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre família, sobre respeito, sobre gratidão. Mas é algo que precisa ser dito. Porque enquanto essa ideia continuar sendo vendida como amor, famílias inteiras vão continuar se destruindo em silêncio. Vou te mostrar 5 sinais claros. 5 sinais de que depender dos filhos na velhice não é apenas arriscado. É uma má ideia. E antes que você feche esse vídeo dizendo que eu não entendo nada sobre família, antes que você me acuse de estar promovendo egoísmo ou falta de amor, eu te peço, ouça até o final. Porque o que eu vou dizer aqui não é sobre abandonar os pais. É sobre libertar os filhos. E, principalmente, sobre libertar os próprios pais de uma expectativa que, na maioria das vezes, vai apenas gerar frustração, mágoa e ressentimento. Então respire fundo. Porque essa conversa vai incomodar muita gente. Mas vai libertar quem realmente estiver pronto para ouvir. Vamos começar. Sinal 1. Seus filhos têm vidas próprias. O primeiro sinal é o mais óbvio, mas também o mais ignorado. Seus filhos têm vidas próprias. E eu sei que isso parece simples. Parece até ofensivo que eu precise dizer isso. Mas preciso. Porque a maioria dos pais entende isso teoricamente, mas não aceita isso emocionalmente. Eles dizem, claro que meu filho tem vida própria. Mas no fundo mesmo, eles esperam que essa vida gire ao redor deles. Esperam que os filhos coloquem a carreira em pausa. Esperam que os filhos ajustem seus planos. Esperam que os filhos abram mão dos próprios sonhos para cuidar deles. E quando os filhos não fazem isso, vem a cobrança. Vem a culpa. Vem o discurso do sacrifício. Eu abri mão de tudo por você. Eu trabalhei a vida inteira para te dar uma boa educação. Agora que eu preciso, você me abandona. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você não abriu mão por eles. Você abriu mão para eles. E existe uma diferença gigantesca. Quando você abre mão por alguém e você cria uma dívida, você espera retorno. Você cobra gratidão. Quando você abre mão para alguém e você dá sem esperar nada de volta. Porque é isso que pais fazem. Pais dão. Não emprestam. Seus filhos não pediram para nascer. Eles não assinaram um contrato dizendo que, em troca da vida, eles vão cuidar de você quando você envelhecer. E sabe por que depender dos filhos é uma má ideia? Porque a vida dos filhos é imprevisível. Eles podem estar construindo uma carreira em outro país. Eles podem estar lutando com suas próprias dificuldades financeiras, emocionais, de saúde. Eles podem estar criando os próprios filhos. Eles podem estar passando por divórcios, crises, momentos difíceis. E quando você depende deles, você não apenas coloca um peso nas costas deles. Você se coloca numa posição de total vulnerabilidade. Porque se eles não puderem ajudar, você fica perdido. E pior, você fica magoado. Você fica ressentido. Você passa os últimos anos da sua vida cobrando, reclamando, lamentando, ao invés de viver. Então, o primeiro sinal é esse. Se você está construindo sua velhice inteira baseada na expectativa de que seus filhos vão estar disponíveis, você está construindo num terreno instável. Você está apostando tudo numa única carta.
E essa carta pode não estar no baralho quando você precisar. Sinal 2. O peso emocional destrói relacionamentos. O segundo sinal é ainda mais cruel. Porque ele fala sobre algo que acontece em silêncio. Acontece nas entrelinhas. Acontece sem que ninguém admita. Mas acontece. O peso emocional de cuidar dos pais idosos destrói relacionamentos. E eu não estou falando apenas da relação entre pais e filhos. Estou falando de casamentos. De carreiras. De sonhos. De saúde mental. Porque quando um filho adulto se vê obrigado a cuidar dos pais, especialmente quando essa obrigação vem acompanhada de culpa, cobrança e expectativa, algo dentro dele morre. Primeiro, morre o respeito natural. Aquele amor espontâneo vira obrigação. Aquele cuidado genuíno vira fardo. E pode parecer cruel dizer isso. Pode parecer que o filho é ingrato, egoísta. Mas a verdade é: quando você transforma amor em dever, você mata o amor. Você pode obrigar alguém a cuidar de você. Mas você não pode obrigar alguém a fazer isso com amor. E sabe o que acontece então? O filho cuida. Mas cuida com raiva. Cuida com ressentimento. Cuida contando os dias. E você, o pai, você sente isso. Você sente que ele está ali não porque quer, mas porque precisa. Não porque te ama, mas porque seria julgado pela sociedade se não cuidasse. E aí, você tem o quê? Cuidado físico, mas vazio emocional. Presença, mas ausência afetiva. Seu filho está ali no corpo, mas o coração dele está a quilômetros de distância. E o pior: isso afeta o casamento do seu filho. Porque o cônjuge dele também sente o peso. Sente o tempo que ele dedica a você. Sente o dinheiro que ele gasta. Sente o cansaço, o estresse, a frustração. E aos poucos, o casamento dele racha. Isso afeta a carreira do seu filho. Porque ele não consegue se dedicar 100%. Não consegue aceitar aquela promoção que exige mudança de cidade. Não consegue investir no próprio crescimento. E isso afeta a saúde mental do seu filho. Porque ele vive dividido. Dividido entre o dever de cuidar de você e o direito de viver a própria vida. E nessa divisão, ele se perde. Então, o segundo sinal é esse. Se você acredita que seus filhos vão cuidar de você sem que isso afete profundamente a vida deles, você está vivendo numa fantasia. O cuidado existe. Mas ele tem um custo. E esse custo, na maioria das vezes, é pago em ressentimento. E ressentimento destrói qualquer relação. Mesmo as que pareciam mais sólidas. Sinal 3. A expectativa gera frustração garantida. O terceiro sinal é sobre expectativa. E eu preciso ser muito direto aqui. Toda expectativa não comunicada é um ressentimento esperando para acontecer. E o problema da dependência dos filhos na velhice é que ela é cheia de expectativas. Expectativas não faladas. Expectativas assumidas. Expectativas que você nem sabe que tem. Até que elas não sejam atendidas. Você espera que seu filho te ligue todo dia. Você espera que ele te visite toda semana. Você espera que ele coloque sua necessidade acima das dele. Você espera que ele lembre do seu aniversário, traga os netos, prepare o almoço de domingo. Você espera que ele sinta prazer em fazer isso. Você espera que ele não reclame, não canse, não precise de pausas. Mas sabe o que acontece? A vida real não funciona assim. Seu filho vai esquecer de ligar um dia. Vai cancelar uma visita porque surgiu um imprevisto. Vai estar cansado demais para fazer o almoço de domingo. Vai precisar de férias longe de tudo e todos. Incluindo de você. E quando isso acontece? Quando a expectativa não é atendida. Vem a frustração. Eu não mereço isso. Depois de tudo que eu fiz. Eu nunca imaginei que meu filho fosse assim. Mas aqui está a verdade. Seu filho não é o assim.
Seu filho é humano. Com limites. Com necessidades. Com uma vida cheia de demandas. E quando você depende dele, você não está apenas pedindo ajuda ocasional. Você está pedindo disponibilidade constante. Dedicação total. Abnegação permanente. E isso é insustentável para qualquer ser humano. Então, o que acontece? Você fica frustrado porque ele não está à altura das suas expectativas. E ele fica exausto porque nunca consegue ser o suficiente. Não importa o quanto ele faça, sempre parece pouco. Porque expectativa é infinita. Você sempre espera mais. Sempre precisa de mais. Sempre sente que merece mais. E ele, tentando atender, vai se esvaziando. Até que um dia, ele não aguenta mais. E aí acontece uma de duas coisas. Ou ele se afasta completamente. E você passa os últimos anos da sua vida se sentindo abandonado, traído, sozinho. Ou ele continua, mas apenas fisicamente. Emocionalmente, ele já foi embora há muito tempo. E você percebe. Você sente. Mas não consegue nomear. Então o terceiro sinal é esse. Se você está criando uma lista mental de tudo que você espera que seus filhos façam quando você envelhecer, você está criando uma lista de futuras frustrações. Porque a vida nunca funciona exatamente como esperamos. E quanto maior a expectativa, maior a decepção. Sinal 4. Você merece autonomia, não dependência. O quarto sinal é sobre você mesmo. E esse talvez seja o mais importante. Porque todos os outros sinais falam sobre os filhos, sobre o relacionamento, sobre as expectativas. Mas esse sinal fala sobre o que você merece. E a verdade é: você merece viver os últimos anos da sua vida com dignidade. Com autonomia. Com liberdade. Não como um peso. Não como um fardo. Não como uma obrigação nas costas de alguém. E quando você constrói sua velhice inteira dependente dos filhos, você abre mão da sua autonomia. Você se coloca numa posição onde cada decisão precisa passar por eles. Onde ir? Eles decidem. O que fazer? Eles aprovam ou não? Como gastar seu dinheiro? Se é que sobrou algum. Você vira, e eu sei que essa palavra dói. Mas você vira um eterno dependente. Como uma criança. Só que pior. Porque criança cresce e ganha autonomia. E você? Você só perde. A cada ano que passa, você depende mais. Precisa de mais ajuda. Mais atenção. Mais cuidado. E aos poucos, sua identidade some. Você não é mais aquela pessoa forte, independente, que construiu uma vida. Você vira o pai que precisa de ajuda. A mãe que não pode ficar sozinha. E isso destrói sua autoestima. Destrói seu senso de valor. Porque no fundo, você sabe que está dando trabalho. Você vê o cansaço no rosto do seu filho. Você ouve os suspiros. Você percebe a pressa quando ele precisa ir embora. E isso dói mais do que qualquer doença física. Porque é uma dor existencial. A dor de se sentir um fardo. Mas sabe o que é pior? Você não precisa estar nessa posição. Você tem uma escolha. Você pode planejar sua velhice de forma que você mantenha o máximo de autonomia possível. Isso significa cuidar da saúde agora. Não esperar o corpo entrar em colapso para começar a se cuidar. Isso significa planejar financeiramente. Ter uma reserva. Ter um plano de previdência. Ter uma fonte de renda que não dependa da boa vontade dos filhos. Isso significa construir uma rede de apoio além da família. Amigos. Comunidade. Grupos de convivência. Pessoas que estão na mesma fase de vida que você. E que entendem o que você está vivendo. Sem julgar. Sem cobrar. Sem esperar algo em troca.
Porque aqui está a verdade. Quando você se prepara para envelhecer com autonomia, você não está abandonando seus filhos. Você está libertando eles. E libertando você mesmo. Você está dizendo: eu sou responsável pela minha velhice. Vocês podem ajudar, se quiserem, quando puderem. Mas eu não vou colocar o peso da minha sobrevivência nas costas de vocês. E quando você faz isso? Quando você mantém sua autonomia, sabe o que acontece? Seus filhos te visitam porque querem, não porque precisam. Eles te ligam por prazer, não por obrigação. E a relação? A relação fica leve. Fica verdadeira. Fica cheia de amor. Porque não tem peso. Não tem dívida. Não tem cobrança. Então o quarto sinal é esse. Se você está abrindo mão de construir uma velhice autônoma e planejada, porque os meus filhos vão cuidar de mim, você está roubando de si mesmo a chance de envelhecer com dignidade. E roubando dos seus filhos a chance de te amar sem peso nas costas. Sinal 5. A realidade é imprevisível. E chegamos ao quinto e último sinal. O mais duro. O mais real. O mais inevitável. A realidade é imprevisível. E por mais que você tenha certeza de que seus filhos vão estar lá, você não tem garantia nenhuma. Seus filhos podem ter as melhores intenções do mundo. Podem te amar profundamente. Podem realmente querer cuidar de você. Mas a vida acontece. E a vida não pergunta se você está pronto. Seu filho pode perder o emprego. E de repente, ele não tem condições financeiras de te ajudar. Seu filho pode adoecer. E de repente, ele mal consegue cuidar de si mesmo. Seu filho pode se divorciar. E de repente, ele está no meio de uma batalha judicial, emocional, financeira. Seu filho pode precisar se mudar para outro país. Por trabalho. Por amor. Por necessidade. E aí? Você vai cobrar que ele fique? Você vai pedir que ele abra mão da própria vida para cuidar de você? Ou pior? E se acontecer o impensável? E se seu filho não estiver mais aqui? Acidentes acontecem. Doenças acontecem. A morte acontece. E se o filho que você contava para cuidar de você partir antes de você? Eu sei que é difícil pensar nisso. Eu sei que dói só de imaginar. Mas é a realidade. E quando você constrói toda a sua segurança em cima de uma pessoa, você está construindo num terreno que pode desabar a qualquer momento. Então o quinto sinal é esse. Se você não tem plano B, plano C, plano D. Se toda a sua estrutura de velhice depende exclusivamente dos filhos, você não está sendo realista. Você está sendo irresponsável. Com você mesmo. E com eles. Porque você está colocando um peso impossível nas costas deles. O peso de serem sua única salvação. Sua única rede de apoio. Seu único porto seguro. E isso é injusto para todo mundo. Depois de tudo que conversamos. Depois de ouvir os 5 sinais. Você pode estar pensando: então eu não posso contar com meus filhos? Então eu vou envelhecer sozinho? Então tudo que eu fiz foi em vão? Não. A mensagem não é essa. A mensagem é: liberte seus filhos da obrigação de serem sua única fonte de apoio. Para que eles possam te amar livremente. Te ajudar quando quiserem. Quando puderem. Sem peso. Sem cobrança. Sem culpa. E principalmente, cuide de você mesmo. Planeje sua velhice como você planeja qualquer outra fase da vida. Com responsabilidade. Com autonomia. Com previsão. Cuide da sua saúde hoje. Não espere o corpo te abandonar para começar a se cuidar. Movimente-se. Alimente-se bem. Faça exames. Cuide da sua saúde mental.
Mantenha-se ativo socialmente. Tenha hobbies. Tenha amigos. Tenha propósito. Não deixe sua vida girar apenas ao redor dos filhos e netos. Você é mais do que isso. Cuide da sua situação financeira. Mesmo que seja pouco, guarde algo. Tenha uma reserva para emergências. Invista numa previdência. Não gaste tudo hoje achando que amanhã os filhos vão resolver. Eles não vão. Ou se vão, vai custar muito caro. Emocionalmente. E finalmente, construa sua rede de apoio. Tenha amigos da sua idade. Participe de grupos. De comunidades. De atividades. Porque quando você envelhece cercado apenas de família, você sufoca. E eles também. Mas quando você envelhece com autonomia, com propósito, com amigos, com atividades, você se torna alguém que as pessoas querem visitar. Não porque precisam, mas porque querem. E essa é a diferença entre uma velhice cheia de cobranças e uma velhice cheia de amor. Então, ao invés de dizer: eu dei tudo por vocês, agora vocês têm que cuidar de mim, diga: eu dei tudo por vocês. E agora vou cuidar de mim. Para que quando vocês quiserem estar comigo, seja por amor, não por obrigação. Liberte seus filhos. E liberte você mesmo. Porque a melhor herança que você pode deixar não é uma casa, não é dinheiro. É uma relação leve, verdadeira, sem peso. Onde amor é amor. Não dívida. Se este vídeo te fez pensar, se te incomodou, se te libertou, deixe um like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários. Como você está planejando sua velhice? Com autonomia? Ou com dependência? Um abraço. E lembre-se: você não precisa ser um fardo. Você pode ser uma presença leve. E isso muda tudo.